Oi, meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Leitura Normal. E dá oi pro meu cachorro também. Muito obrigada. Eu fiquei pensando bastante sobre o que gravar pra vocês, o que falar no vídeo pra vocês. E aí eu decidi falar sobre os livros que eu mais gostei até agora. Então, assim, meus livros favoritos do ano até o momento. Sendo que pode ser surpreendente, mas não tem nenhuma romantasy nessa lista. Até agora eu não li nenhuma romantasy que eu tenha dado 5 estrelas. Ou, na verdade, aqui não tem livros, nem todos eles são 5 estrelas. Tem muito que é 4,5, 4. Mas eu ainda não li nenhuma romantasy, pelo menos até agora, do dia que eu estou gravando esse vídeo, que eu tenha ficado tipo, nossa, eu preciso falar sobre essa romantasy, entendeu? Então, choque, porque eu leio bastante romantasy. Eu selecionei só 5 livros da minha lista. Eu acho que até o momento eu li talvez uns 22, 24 livros até agora. Tipo assim, eu não li muito livro, né? Eu li mais agora no período que eu estou de férias, que aliás está acabando as minhas férias. Eu não sei nem o que fazer com essa informação, porque dói a minha alma toda vez que eu lembro desse detalhe. Mas escolhi eles pra falar pra vocês. Vou contar um pouquinho sobre a história de cada um. Tem alguns aqui, eu acho que tem 2 aqui, ou 3, não sei, que eu já falei em vídeo aqui no canal. Então, no último vídeo de leituras recentes. O primeiro livro que eu tenho aqui é A Impostora, da Arif Kwan. Gente, o tanto que esse livro estragou a minha cabeça não tá explicado. Tipo, você não consegue ser explicado. A moça decidiu começar a passar aspirador de pó agora. Você piscou e a gente veio parar no meu quarto. Mas enfim, vamos realmente começar agora o vídeo. Falando pra vocês, o primeiro livro que eu quero conversar é A Impostora. Eu acho que ele tá no vídeo de leituras recentes. Então assim, né, o surto ele é real, porque já é a segunda vez que ele aparece no canal. A Arif Kwan é uma das minhas autoras favoritas. Eu sou completamente obcecada pela escrita da autora. Eu acho que ela é literalmente uma artista, porque assim, as histórias que ela cria e a maneira que ela desenvolve essas histórias é com simplesmente perfeição. Eu realmente sou muito, muito apaixonada pela escrita dela e por todos os livros dela que eu já li até hoje. Porque estou esperando lançar o Catabasis? Acho que é alguma coisa assim o nome do novo dela, tô esperando lançar pra eu poder comprar, mas tô completamente ansiosa já. A Impostora é um livro que vai falar sobre muitos assuntos importantes, mas a autora ela simplesmente traz todos esses assuntos importantes como racismo, apropriação cultural e outros tópicos sensíveis, mas ela coloca isso dentro do mundo literário, o que eu acho que ela fez de uma maneira perfeita. Eu ainda falei isso, acho que eu falei isso no livro, no vídeo de leituras recentes, que eu acho que esse livro foi simplesmente um grande desabafo da autora, sabe? Eu acho que ela simplesmente colocou várias coisas que talvez ela pode até não ter vivido como autora no mundo literário, mas que ela talvez já tenha visto acontecendo no mundo literário como uma pessoa asiática. Então, eu acho, tipo assim, que foi de verdade feito com muita, muita, muita perfeição. Eu acho que no fundo, a nossa protagonista aqui só é simplesmente uma pessoa muito sozinha. E qualquer chance dela ter um pouquinho de reconhecimento, ou qualquer chance que ela sinta como que as pessoas estão valorizando ela vai agarrar essa chance e ela vai fazer o impossível pra conseguir ganhar esse reconhecimento. E é justamente o que ela faz. Obviamente, né, não é a coisa certa, ela acaba roubando a obra de uma colega dela. E assim, é muito complicado também porque foi um livro que fez eu ficar matutando sobre muita coisa, sabe? Ele começou a me colocar meio que num buraco negro, assim, absurdo. É um livro também que fala muito sobre essa coisa da era do cancelamento virtual, sobre como o hate é completamente gratuito na internet. Então eu gostei que a autora fez um ótimo trabalho falando disso, porque eu não acho que é muito visto isso em livros, entendeu? Eu acho que eu colocaria ele como uma literatura contemporânea, aliás, esqueci de falar esse detalhe. Na minha cabeça ele é uma literatura contemporânea. O que é diferente das coisas que a autora já lançou e que eu já li, porque ela, né, lançou mais ficção, mais fantasia, então foi diferente, mas eu não acho que ela fez um trabalho mal, entendeu? Tem algumas pessoas que não gostaram de Yellowface, que no caso é a Impostora Yellowface. Eu sei que tem gente que não gostou, eu pessoalmente gostei muito, mexeu muito comigo, assim como todos os livros dela. As fantasias que ela já escreveu geralmente mexem comigo, mesmo sendo fantasia, porque eu consigo ler de uma forma que eu acabo entendendo o que ela queria dizer naquela história, mesmo sendo uma fantasia. O que eu acho que é incrível, e eu acho que não é todo autor que sabe fazer isso também. E também não é todo autor que quer fazer, e tá tudo bem, mas ela quer, e então até mesmo as fantasias dela mexem comigo.
de maneiras mais profundas do que simplesmente uma fantasia em si. Então, enfim, não sei, foi perfeito, gostei muito, acho que ela fez muito bem a literatura contemporânea, acho que ela soube construir muito bem a personagem, acho que ela sabe fazer com que você ao mesmo tempo odeie aquela personagem e ao mesmo tempo você fique com dó dela, sabe? E foi pelo menos isso que eu tava sentindo. Mesmo que eu sentia raiva dela, eu sentia dó dela, por ela ser completamente sozinha. E eu acho, igual eu falei, acho que ela mostrou muito como é a realidade ali do mundinho literário na parte da escrita, da publicação, do marketing e tudo mais. Então, tem muitas falas fortíssimas nesse livro que eu marquei. E eu sou completamente apaixonada por Impostora, foi sem dúvida nenhuma um dos meus livros favoritos desse ano, até agora no caso. A próxima que eu vou falar pra vocês é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Foi, eu acho que o primeiro ou o segundo livro que eu li depois que eu entrei nas férias, e até agora eu penso nessa bênção nesse livro, porque ele realmente mexeu com o meu cucuruco. Eu não sei, eu acho que ele é um thriller, né, tipo, ele é um suspense, mas ele é um suspense perturbador, entendeu? Tipo assim, não é psicológico no sentido de que não tem um mistério acontecendo, mas ao mesmo tempo é psicológico porque mexeu com a minha cabeça, entendeu? No sentido de que eu fiquei completamente indignada. Foi a primeira obra que eu li do Rafael Montes. Admito que uma das coisas que eu tenho que mudar na minha vida é que eu tenho que ler mais obras por autores brasileiros, mas geralmente eu não leio porque eu não sei, no cabo não conseguindo gostar muito das escritas. Não sei porquê. Então foi, tipo assim, meio que uma experiência pra mim ler algo de algum autor brasileiro, e ao mesmo tempo o fato de eu ter gostado tanto foi bem surpreendente pra mim, entendeu? Eu realmente não tava esperando. Eu gostei o quanto mexeu com a minha cabeça, o quanto me deixou enojada, entendeu? Tipo assim, realmente, acho que o que o autor queria fazer, ele fez comigo, porque eu ficava, tipo, durante o livro inteiro, eu ficava assim, não. Não é possível que eu estou lendo isso. E ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, indignada, pensando que será que tem gente que realmente faz isso, sabe? Era isso que eu ficava pensando o tempo todo. E é um livro bem descritivo, tá? Tipo, bem explícito. Pra quem não sabe nada de Jantar Secreto, a gente tem um grupo de amigos que tá, tipo assim, completamente ferrado quando o assunto é grana, entendeu? Eu acho que eles estão morando Acho que eles moram no Rio de Janeiro mesmo. E aí... E eles estão ferrados assim de grana por causa de um desses. Eles são um grupo de amigos que mora junto. E um deles toma uma decisão muito errada com dinheiro. E eles se veem numa situação de tipo, a gente precisa arrumar dinheiro. E agora, o que a gente faz? E aí um deles é formado em gastronomia. E ele fica sabendo que tem pessoas que aceitam pagar dinheiro pra ir jantar na casa de estranhos e viver essa experiência gastronômica. E eles decidem fazer isso. Mas como uma piada de um dos amigos, eles decidem servir carne humana. E o negócio dá certo. Obviamente, muita coisa desenrola a partir daí, e aí vem toda a história realmente do livro, mas assim, é perturbador, você tá entendendo o que eu tô falando? Então não sei, ao mesmo tempo que eu gostei, eu fiquei bem incomodada, entendeu? E eu acho que é por isso também que eu gostei tanto, porque foi algo completamente fora da minha zona de conforto. Não é o tipo de livro que você lê muito, não é um tópico que as pessoas têm muita coragem de tocar, eu acredito. E eu acho que o autor simplesmente falou, cara, quer saber? Eu vou falar disso, entendeu? E ele trouxe de uma maneira mais diferente, obviamente, colocando ali num grupo de amigos que tá sem grana e tudo mais. Eu gostei dos plots pro final. Eu achei meio óbvio o plot, não vou mentir. Sobre quem tava por trás de tudo, quando as coisas vão evoluindo. Achei realmente que tava bem na cara. Desde o início do livro eu já imaginava que seria essa pessoa que ia estar fazendo esse tipo de decisão ridícula. Mas o que eu não imaginava era o tamanho de tudo isso por trás, entendeu? E o fato também, tipo assim, que fez eu não dar esses 5 estrelas pra ele, eu dei 4,5 pra ele. Foi que eu senti uma falta de explicação sobre como chegou no nível que chegou. Mas, não sei, acho que faltou isso pra mim, pra eu poder dar as 5 estrelas pra ele. Mas eu gostei, tô indignada até agora com o que eu li. Lembro de várias cenas que ainda embrulham meu estômago. Então, Mas acho que foi uma boa introdução pra escrita do autor. Tanto que eu planejo comprar outros livros dele, que eu tô bem curiosa pra ler. Que também são bem famosos. E assim... Acho que o que mais fez eu gostar dele, além disso tudo, que ter me deixado perturbada, foi igual eu falei, eu não leio muitos livros de autores brasileiros e eu acabei sendo surpreendida realmente, sabe? Igual eu falei com a escrita, eu me vi completamente envolvida, eu li ele acho que em 2 dias. Então, acho que isso foi um dos pontos que fez eu gostar mais ainda dele, entendeu? Tipo, o quanto eu gostei da escrita. Eu percebi agora que tem 2 livros do Stephen King aqui nessa lista. Tudo bom. O primeiro do Stephen que eu tenho aqui é Achados e Perdidos. Ele é o segundo livro da trilogia do Bill Hodges.
que é uma trilogia chamada, acho que se chama, a trilogia se chama Bill Hodges, tá certo. Mas é que daí o primeiro livro é o Mr. Mercedes, que é um livro que é bem famosinho. O que eu gostei, o que fez eu gostar muito do segundo livro, obviamente foi a história, eu acho que foi uma história bem legal de ler, bem divertida, mas ao mesmo tempo foi, tipo assim, a escrita do autor. Porque quem lê muito suspense, quem lê muito thriller, sabe que quando é geralmente uma série envolvendo, por exemplo, aqui, que é o Bill Hodges, que é esse detetive, os autores têm uma tendência a focar completamente sempre nesse personagem que é o fixo, que geralmente é o nome da série, igual aqui é Bill Hodges, entendeu? E aí eu acho que o autor ele não fez isso. Obviamente a gente vê o Bill Hodges, a gente vê o envolvimento do Bill Hodges, a gente tem o Bill Hodges, entendeu? Mas eu gostei que o autor ele deu espaço para a história principal desse livro ocorrer, para os personagens daqui ocorrer, pra gente ter esse desenvolvimento. Então isso foi o motivo, tipo, esse foi puramente o motivo que fez eu gostar tanto do livro, tá bom? Eu gostei que o autor não esqueceu do Bill Hodges, mas ao mesmo tempo não esqueceu dos personagens principais desta história, porque Mr. Mercedes é uma história, aqui é outra história. Obviamente tem uma conexão entre as duas, além do Bill Hodges, mas o que eu achei legal também, porque tem muito livro que não faz isso, em séries, quando é de séries de thriller, mas eu acho que ele soube fazer tudo muito bem nisso, sabe? Tipo assim, ele deu o spotlight, vamos falar assim, pra cada personagem, pra cada história de cada personagem, fez uma conexão ali entre o primeiro livro e o segundo livro, tirando o fato de que tem um Bill Hodges. Então, assim, eu achei isso super, super legal. Eu já comprei o terceiro, não vejo a hora de ler. E assim que eu ler o terceiro, eu vou fazer um vídeo falando da trilogia pra vocês. Mas eu acho, tipo assim, a Ana de agora, do presente, gravando esse vídeo, fala pra vocês, sem dúvida nenhuma, que se você quer começar a ler os livros do Stephen King, não sabe por onde, comece pela trilogia. Porque eu acho que é uma boa apresentação pra escrita dele. Eu acho que é uma apresentação leve também da escrita dele. E, não sei, gostei bastante, me apeguei aos personagens e também tá fazendo com que eu queira ler mais livros do autor, entendeu? Tanto que o outro tá aqui, né? Aí o próximo livro que eu li, do Stephen, foi Sobre a Redoma, esse calhamaço enorme deste homem, pelo amor de Deus. Eu li Sobre a Redoma, acho que, tipo, sei lá, eu achei que eu fosse demorar um mês pra ler, pelo que eu tinha visto de reviews dele. Eu acho que eu li em uma semana. Os reviews que eu via de Sobre a Redoma, todos eles entravam em um senso comum, vamos falar assim, em acordo, de que lá pela metade o livro tinha uma pausa, assim, no ritmo, entendeu? Então, vou dar a minha opinião. Pra quem não sabe o que eu tô falando, Sobre a Redoma é um livro onde uma cidade, do nada, tem uma redoma que tampa ela, como se fosse tipo uma redoma feita meio que de uma energia, talvez, a melhor maneira que eu consigo explicar pra vocês. Então ninguém consegue entrar na cidade, ninguém consegue sair na cidade. E é literalmente tampa, tipo assim, avião passa lá em cima e bate, cai o avião, entendeu? Na redoma. Então, né? Mas, minha opinião, tá? Obviamente, a gente tem o plot envolvendo, tipo assim, da onde veio essa redoma, porque apareceu a redoma. O que, quando vem o plot de explicação pra isso, eu não... nem gostei tanto, assim, do plot de explicação da redoma. O que eu mais gostei mesmo foi o quanto o autor trabalhou o tópico de abuso de poder. A gente tem uma cidade completamente descabeçada. Tipo assim, sabe o que é ter, sei lá, no máximo 5 personagens que salvam a cidade inteira? É isso, entendeu? Porque, tipo assim, todo mundo é muito errado da cabeça, tem muita coisa, muito jogo político acontecendo, tipo assim, absurdo, sabe? O abuso de poder é ridículo. Então, mas eu acho que o autor soube trabalhar muito bem isso. O começo, eu acho que eu demorei umas 100 e poucas páginas, 200 páginas, não sei, pra realmente começar a história, porque é uma cidade, gente. Então tem muito personagem, tá bom? Literalmente, tipo assim, nas primeiras páginas do livro, acho que tem uma lista de personagens de quem tava dentro da cidade, sabe, e tal. E é muita gente, muita gente. E de alguma maneira você vê o nome de todos eles na história. Nem que seja uma passagem, mas você vai ver o nome de todos eles. Então, tipo assim, tem muito POV, entendeu? Então é um livro que, querendo ou não, você tem que ler com uma certa paciência. Mas eu gostei muito, de verdade. Eu tava com muito medo de ler ele. Também, primeiro por ele ser um calhamaço enorme, e também por conta dessas reviews que eu tinha visto. Mas, tipo assim, que falava que o livro era lento e tudo mais. E aí, quando eu li, eu fiquei tipo, não tô achando isso, sabe? Realmente tem um momento lá, assim, do meio, quase pra frente do meio, que o livro dá uma diminuída na velocidade, mas eu acho que foi uma ótima diminuída. Eu acho que o autor foi muito inteligente em fazer isso, porque ele não teve pressa pra nada. O autor ele não teve pressa pra começar o livro, ele não teve pressa pra te entregar o plot final, ele não teve pressa pra fazer a finalização do livro, entendeu? E esse certo momento do meio que ele dá uma parada na velocidade, eu senti que foi simplesmente pra preparar, talvez mudar o ar da situação
pra vir o plot final. O que eu achei genial, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça, ele fez um ótimo trabalho. Então eu não achei que foi, tipo, a parada no sentido ruim. Porque tem muito livro que realmente dá uma pausa ali e fica aquela coisa insuportável, entendeu? Cansativa. Eu não senti isso, tá bom? Eu gostei muito do livro. De verdade. Eu não recomendaria pra quem quer começar a ler Stephen King, talvez leia alguns livros antes de ler sobre a Redoma, simplesmente porque aqui você vai conhecer o Stephen King, que é extremamente detalhista. Esse homem, ele ama descrever as coisas, tá bom? Tipo assim, ele descreve até a grama se deixar. Então aqui ele faz isso. Tá bom? Mas eu não achei ruim, eu acho que, como eu tô falando, acho que tudo teve, tipo, um propósito pra história. Então as pausas que ele deu teve um propósito, tipo assim, as cenas das brigas políticas teve um propósito e tudo mais. O ponto principal da história pra mim foi a briga política que tem aqui dentro e sobre o abuso de poder. De verdade, simplesmente foi a melhor parte da história inteira pra mim. É ele trabalhar em cima de... Porque, na verdade, o livro todo é trabalhado em cima disso e eu gostei muito. Não liguei muito pro plot sobre a Redoma mesmo, tipo assim, sobre o que era a Redoma, porque ela apareceu, da onde ela apareceu e tudo mais. Pra mim, o mais importante foi realmente, tipo assim, esse jogo político enorme que tem nessa cidade, entendeu? E eu adorei. Eu não sei mais o que te falar além disso. Eu gostei da escrita dele, foi literalmente uma confirmação de que eu gosto da escrita do homem. Porque é uma vibe bem diferente da trilogia do Bill Hodges, entendeu? E eu gostei bastante, tá? Então, o quarto livro que eu mais gostei desse ano até agora foi sobre a Redoma. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês hoje, que é um dos que eu mais gostei desse ano até agora, foi No Fundo é Amor, da Hailey Hazelwood. Gente, fazia muito tempo que um livro de romance não, tipo assim, me deixava tão animada quanto esse aqui deixou, entendeu? Eu falei dele no TikTok, eu falei dele também aqui no vídeo de leituras recentes, se eu não me engano. Eu gostei muito. Eu acho que eu já li uns 4 ou 5 livros da autora e esse daqui foi sem dúvida nenhuma o meu livro favorito dela até agora. De verdade, valeu muito a pena. Gostei muito do livro. Gostei da maneira que ela trabalhou os tópicos. Pra quem não sabe, aqui a gente fala sobre fetiche sexual. E, tipo assim, quando você vê, que é um livro que vai falar sobre fetiche sexual, eu pensei que ia ser puramente sobre fetiche. Mas não, obviamente tem ali o fetiche e tudo mais. Eu acho que ela soube trabalhar muito bem esse assunto, que é um tabu na nossa sociedade, querendo ou não. Mas eu gostei principalmente do amadurecimento e da evolução dos personagens. Os dois têm várias questões, entendeu? Que precisam ser tratadas e cuidadas e dar muita atenção e carinho, e eu acho que a autora fez isso. Geralmente a gente vê muito autor, tipo assim, que o personagem tem alguma questão ali, entendeu? Psicológica, sei lá, tipo assim, tá depressivo, ou ansioso, ou tipo, traumas em geral, entendeu? E eles meio que só citam isso e não trabalha, parece que nem gosta. Eu falei isso no último vídeo, mas a sensação de que eu tenho é que os autores não gostam tanto assim dos próprios personagens que eles escrevem. E aqui, pra mim, ela é apaixonada. Na minha cabeça, a Hailey ama esses dois personagens, tá? Porque ela soube fazer um crescimento, um amadurecimento emocional deles tão bem, tão bonito, que eu gostei muito do livro. Obviamente, a autora escreve comédia romântica, então tem o seu toque de comédia romântica durante o livro inteiro. Pode ser também que só eu tenha lido dessa forma, eu não sei. Mas pra mim, eu vi um crescimento muito grande dos personagens como pessoa mesmo, sabe? Tipo assim, ele como lidando com as questões dele e ela lidando com as questões dela e um ajudando o outro, entendeu? O que também às vezes me irrita muito em livro de romance, tipo assim, sei lá, a menina tem alguma questão e o cara, sei lá, não sei, não sinto que tem um suporte realmente ali pra ela. E aqui não, eu acho que, não sei, eu acho que a autora soube trabalhar tudo isso de uma maneira muito legal. Obviamente tem as suas 1000 cenas hots, entendeu? Tem as suas cenas de comédia, tem tudo isso que a gente adora nos livros da Hailey. Mas eu gostei muito, principalmente do crescimento dos personagens. Foi uma das coisas que eu mais gostei desse livro. E eu provavelmente vou sempre falar deles. Mas enfim, esses aqui são os livros que até agora eu li e eu continuo, tipo assim, pensando todos os dias quando eu passo na minha estante. E eu vejo eles lá e eu fico, meu Deus, que livro incrível. São esses, tá bom? Tem muito livro ainda pra ler, tem muita história nova que eu comprei recentemente. Aliás, comprei muito livro na Prime Day. E aí, me conta, gente, vocês gostaram da Prime Day? Eu adorei a Prime Day. Comprei muito livro em inglês, que tava na promoção. Difícil Prime Day entrar livro em inglês na promoção, sabe? Dessa vez tinha muito, eu aproveitei, comprei vários que eu queria ler, fazia tempo. Então, vai ter vídeo de book haul, pode
aguardar tranquilamente que vai sair. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com o amiguinho e de curtir ele. E até o próximo vídeo.